estamos na série Forjando o Caráter. Na primeira mensagem, nós aprendemos que sofrimento e tribulação são parte da vida cristã. E também eu falei que Deus não envia dores. Ele não é o autor. Mas Ele usa as circunstâncias para transformar nosso caráter. Eu sei que ninguém gosta de passar por dificuldades na vida. Eu amo minhas filhas. Mesmo amando elas, elas passam por dificuldades. E elas aprendem com o erro. Mas eu as amo. Mas não tem como protegê-las o tempo todo. E elas aprendem. Em Romanos 5:3, a Bíblia fala que o sofrimento produz caráter. E o que é difícil, que tem pessoas que estão na igreja por muitos anos, mas o caráter deles não tem sido transformado. Muitas pessoas estão servindo pessoas por anos e anos, mas o caráter deles não tem sido formado na imagem de Jesus. E é por isso que Deus usa as circunstâncias para transformar e nos purificar na imagem do Filho dele, Jesus. Na segunda mensagem, no domingo passado, eu falei do processo. Vocês se lembram? Todos nós queremos receber as promessas do Senhor, mas a gente não aceita o processo. Muitos de vocês estão clamando: Senhor, libera, faz um milagre na minha vida. Você quer ir para a promessa. Mas do momento que você recebeu a promessa até você receber o cumprimento da promessa, tem um processo onde Deus vai trabalhar em você. Muitos de nós queremos sentar no trono como José. Mas não queremos o processo. Você fala: Senhor, eu tenho um sonho. Cumpre meu sonho. Não é? Quem tem sonhos aqui? O José tinha sonhos. Mas do momento que Deus deu a promessa, até que Deus sentou no trono, ou que Ele sentou no trono, teve um processo. E é o mesmo com você. Você pode imaginar, você tem uma promessa para, por exemplo, ensinar na universidade como um professor. Mas você não se prepara. E aí quando você chega lá, como que você vai fazer? Você vai fazer uma bagunça. Se Deus começar a te usar hoje, se Deus abre portas para você hoje, talvez você vai fazer uma bagunça, porque você talvez não está preparado. Todos nós queremos ser cristãos fortes. Quero ser cristão forte. Quero ter uma vida com Deus. Para os meus músculos espirituais crescerem, eu preciso passar por dificuldades. Todas as circunstâncias que você passa está te levando para um nível maior. Mas o que a gente faz? A gente fala: Senhor, eu quero que
meu sonho se cumpra. Mas você precisa ser transformado. Eu já vi pessoas governando em posições, mas eles não têm caráter. E o nome de Jesus tem sido envergonhado. Muitas pessoas falam: ah, ele é um cristão? Ele é um cristão nascido de novo? Mas como ele está agindo? E hoje, a mensagem, nós vamos mergulhar num dos paradoxos da fé cristã. Ser um prisioneiro da esperança. Prisioneiro da esperança. Como eu desejo que você entenda e abrace essa mensagem. Eu tenho um desejo profundo que isso aconteça na sua, porque se você abraçar, entender essa mensagem, isso vai te levar a um nível mais profundo em Deus. E o que eu vejo muitas vezes, Deus não consegue, não pode nos colocar em posições mais altas, porque não estamos prontos. E o versículo base da nossa palavra de hoje é Zacarias 9:12. Vamos ler todos juntos. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo lhes anuncio que lhes restaurarei 2 vezes mais. Vamos ler mais uma vez? Esse é um texto profético. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo lhes anuncio que lhes restaurarei o dobro, diz o Senhor. Vamos ver o contraste. Quando pensamos em um prisioneiro, o que vem à sua mente? O que você imagina sobre um prisioneiro? Alguém com algemas, sem liberdade e sem futuro. Mas aqui Zacarias nos convida a uma prisão diferente. Uma que vai nos libertar. Tem pessoas que estão presos às circunstâncias, presos às suas dores, desapontamentos, mas não estão presos de algo maior e mais poderoso. Prisioneiros da esperança em Deus. E se você não sabe o que é fé, fé é a confiança naquilo que você espera. E assim como o povo de Israel no tempo de Zacarias, muitos de nós enfrentamos exílios. Talvez você não saiba, mas esse texto de Zacarias, naquele tempo, o povo estava exilado, vivendo como escravo. E eles estavam indo para casa. E eles estavam passando por tempos difíceis. E da mesma maneira, muitos de nós estamos exilados. Estamos passando por dificuldades, doenças, desejos, desafios, perdas. Talvez você esteja esperando por algo por muito tempo. E é difícil esperar por muito tempo, não é? Crises são universais.
mas a nossa resposta a elas define o nosso caráter. E o primeiro ponto dessa mensagem é o contexto de Zacarias 9:12. Uma promessa para um povo em crise. O povo de Deus em restauração. Zacarias profetiza para um povo que retorna do exílio. Eles estavam reconstruindo Jerusalém e o templo. Eles deixaram suas casas e as casas deles foram destruídas. Eles voltaram então, o templo estava destruído, as muralhas destruídas. E eles estavam passando por pobreza, oposição e muito desespero. E a promessa de Deus parecia distante e a realidade muito dura. Vamos falar um pouquinho sobre a fortaleza. Naquele texto fala para nós voltarmos à fortaleza. Volte para a fortaleza. Deus chama eles para voltar para a sua fortaleza. O que é essa fortaleza? É a natureza de Deus, os atributos dele, as promessas, a presença dele. É um lugar de proteção, onde a esperança não morre. Ainda que as coisas ao nosso redor despenquem. Deus promete uma dupla restauração. Em Zacarias 9, não está só chamando eles, mas é uma promessa maravilhosa. Deus não falou que ia tirar eles da prisão do desespero, mas disse que restauraria eles com promessas e coisas muito maiores. Na última mensagem, eu compartilhei algumas dificuldades que eu passei. Vocês se lembram? Não pensa, porque você está servindo ao Senhor, tudo vai ficar tranquilo, vai passar, você não vai ter problema. Não, não é assim. E como você está sentindo as dificuldades na sua vida? Você busca a ajuda de outros, reclama, foge disso, foge dos problemas. Os momentos mais difíceis da minha vida foram quando Deus liberou grandes testemunhos na minha vida. Foram momentos que Deus liberou muitos testemunhos na minha vida. As grandes dificuldades que eu passei se transformou em grandes milagres que hoje eu estou compartilhando com vocês. Mas depende de como você olha para as circunstâncias, para os problemas. Anos atrás, no comecinho do nosso casamento, eu me lembro, eu trabalhava numa companhia e o salário estava muito pequenininho. Era pouco dinheiro. E eu fui fiel ao Senhor, como o Luciano falou hoje aqui. Eu ganhava pouco e eu nunca roubei de Deus, mesmo ganhando pouco. E a Bíblia diz que aqueles que são fiéis no pouco, eu era fiel, eu ganhava pouquinho, eu estava orando
E sabe o que aconteceu comigo? Eu fui mandada embora. Fui despedido. Você está ganhando pouco. Você está fiel ao Senhor e de repente você é despedido. O que você faria numa circunstância dessa? Senhor, eu confiei no Senhor no meio da tempestade. Eu fiquei meses sem trabalho. E agora eu não tenho nem comida para comer. Foi um tempo muito difícil. Eu não vou contar todos os detalhes, mas eu contei do milagre. Deus supriu naquele dia. After that miracle that I told you, I was praying. I said, Lord, why did you allow me to go? Eu perguntei para o Senhor, por que o Senhor permitiu passar por tudo isso? Porque o Senhor tem sido, Deus falou para mim, você tem sido fiel e eu precisei te testar. E você foi aprovado nesse teste. E aí, na semana seguinte, depois que Deus falou comigo, você sabe, eu ganhei um novo trabalho e eu me tornei próspero nesse trabalho. Eu me tornei um gerente de 3 companhias, 2 nacionais e uma internacional americana. E eu era gerente nessas 3 e eu me tornei rico. Mas quando eu estava ganhando pouquinho, eu fui fiel ao Senhor. O que a gente faz quando a gente ganha muito? Eu gostei do que o Luciano falou, porque eu conheço a vida dele. Eu sei o que você começou dando quando era muito difícil. Você estava colocando no envelope, às vezes, €1,90. Eu sou o pastor dessa igreja, eu sei. Ele foi fiel. O tempo passou e eu sei o tanto que Deus abençoou eles. Hoje ele tem um salário bom. Ele tem a própria... Quem tem sua própria casa aqui? Quem tem sua própria casa aqui? E ele tem. Isso significa fidelidade. Você quer sentar no trono, mas não quer pagar o preço. Às vezes a gente falta caráter. Eu prego com muito amor, porque eu quero ver sua vida transformada. E a Bíblia tem princípios. Se você quebra os princípios da Bíblia, você vai ser quebrado. Deus prometeu a eles restauração dupla, dobrada. E eu te disse, quando eu estava passando por aquele tempo difícil, Deus disse para mim que Ele estava me testando. Ele falou comigo. Por favor, entenda isso. Testes e dificuldades vêm para te promover, para te fazer forte. Você sabe, quando você passa dificuldades na vida, e você tem que carregar peso. Você carrega peso todos os dias.
Você sabe o que acontece com o seu corpo? O que acontece com você? Você desenvolve músculos. E é que muitos cristãos não têm músculo espiritual. Quando você sofre, você desenvolve esses músculos. E Deus nos purifica para nos formar a imagem de Cristo. Deus vai usar as dificuldades da vida para te promover. Amém? Quando você está na escola, vai chegando o final do ano escolar, o que os professores dão para você fazer? Eles dão exames, não é? E o professor dá os testes. Você passar no teste, o que acontece? O que acontece se você passa no teste? Você passa de ano. Você é promovido. Se você estava no quinto, você vai para o sexto. Aí você vai subindo. Quem já passou num teste, foi fazer um teste e você percebeu que Deus não falou com você? Deus não falou nada durante o teste. Quem já passou assim? Passou por testes? Você fala: Deus, por que o Senhor não falou comigo? Eu estou passando sofrimento e o Senhor não fala nada comigo. Quando você está fazendo um teste na escola, por acaso o professor pode falar com você? O professor fica quietinho, mas ele está te testando. Mas ele não está fazendo aquilo para te destruir, é para te promover. Mas quando você está no teste, ele não vai falar. Ele vai ficar em silêncio. Mas você precisa lembrar, ele está ali com você. Ele está testando a sua fé. E o que eu tenho visto? Pessoas muitas vezes não são aprovadas. Quando nós estamos no meio do teste, Deus não vai falar com você, nunca. Talvez você seja melhor que eu, porque Ele não falou comigo quando eu estava passando por provações. Ele estava em silêncio. Mas mesmo que Ele estava em silêncio, eu sabia que Ele estava comigo. Um dia Deus falou: vou testar um homem, porque eu vou usar ele. E Deus testou esse homem. Abraão, me dá seu filho. Você pode me dar seu filho? Meu filho. Algumas vezes Deus vai te pedir coisas, mas Ele não quer tirar de você nada. Ele te ama, mas às vezes Ele vai te testar. Talvez não somos fiéis no pouco. Às vezes roubamos de Deus no pouco. Às vezes Deus nos pede alguma coisa: vou te testar. E você é reprovado no teste. Você acha que Deus queria tirar o filho dele? Não. Deus só queria
testar o coração de Abraão. Você se lembra? Ele andou com o filho por 3 dias com o fogo, com a madeira, e o filho perguntou: papai, nós estamos indo oferecer algo para Deus. Eu posso ver o fogo, a madeira, eu vejo tudo aqui, mas eu não estou vendo a ovelha. E o que o pai falou? Deus proverá. Jeová Jireh. A primeira vez que a gente vê essa palavra, porque Deus estava testando ele. E Deus vai te testar para te promover. E ele se tornou o pai da fé, não porque ele era perfeito, mas porque ele era obediente. Obediente à palavra. Me ajude a pregar. Fala para o seu amigo: Deus vai te testar. Deus vai te testar. Deus vai testar você. Vai pedir coisas para você. Ponto 2. Eu falei a introdução, vamos agora à palavra. É por isso que eu falo, para mim falar de um subjecto, eu preciso às vezes de 4, 5 vezes. Mas o segundo ponto eu quero entrar. Crises como fornalhas, onde o caráter é refinado. Vamos falar um pouquinho da analogia da fornalha. Qual que é o nome da série dessa mensagem? A Forjando Caráter. Caráter é como se fosse o ouro, que é purificado pelo fogo. Você concorda comigo? O caráter é purificado pelo fogo, assim como o ouro é purificado pelo fogo. As nossas dores não são em vão. Elas são instrumentos nas mãos do oleiro divino. Dores, dificuldades e desapontamentos são como a matéria-prima. Vou falar um pouquinho sobre dores, desapontamentos, como tudo isso como matéria-prima. Dores. Pode ser perda, enfermidade, solidão. Eles nos desnudam da nossa autossuficiência e nos fazem buscar algo maior. Os momentos que mais as pessoas buscam a Deus é quando estão passando por dores. Em momentos de dores. Até os ateístas clamam a Deus. Você já viu isso? Olha para a sua vida. Quando foi a vez que você mais clamou a Deus? Não foi quando você teve o seu bolso cheio de dinheiro ou quando você estava 100% bem de saúde. Não foi quando os seus filhos estavam bem. Não foi momentos de festas, casamentos que você estava celebrando. Quando as circunstâncias ficam difíceis, o que você faz? Você ora como você nunca orou antes.
você se torna o santo homem e mulher santa. Você passa horas orando. Oh, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Posso te dar uma direção para evitar problemas? Ore antes. Você fica orando no meio do problema, mas se você for já uma pessoa de oração, se você já buscar a Deus antes do problema, Deus vai te dar direção. Você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, se os seus filhos são obedientes, você vai ficar testando ela? Você vai ficar corrigindo ela? Por que não? Porque eles são obedientes. Mas se não obedientes, você vai ter que arrumar um jeito de fazer alguma coisa para colocar eles de volta no caminho. Mas se eles são obedientes, você vai só se alegrar com eles. Ah, minha filhinha é tão obediente. Obrigada, Senhor. É assim que Deus faz conosco. Ore. Busque a Deus. Leia esse livro que vai transformar a sua vida. Leia a palavra de Deus. Leia essa palavra. E você vai evitar muitos problemas na vida. Desapontamentos. Quando eles acontecem, eles quebram os nossos ídolos e falsas expectativas, nos ensinando a colocar nossa confiança apenas em Deus. Problemas nos forçam a esticar nossa fé, a buscar sabedoria, a clamar por uma intervenção divina. Vida boa não faz sua fé crescer. Vou repetir. Vida boa não cresce fé. Não faz a fé crescer. Eu sei todo o sofrimento que eu já passei para desenvolver minha fé. Eu quero te dar alguns exemplos bíblicos de caráteres forjados na crise. Eu falei de José semana passada. José, literalmente um prisioneiro de calúnias e esquecimentos, mas forjado por Deus para governar. Davi foi perseguido por Saul. Viveu como fugitivo, mas sua fraqueza e fugas os levaram a se apegar a Deus e se tornar o homem segundo o coração de Deus. Circunstâncias levou ele a um lugar. Deus olhou e falou: eu achei um homem. Você pode imaginar Deus falar sobre você, sobre a sua vida. Eu encontrei uma mulher. Eu achei um homem. De acordo com o meu coração. Luciano, você imagina Deus falando: eu achei uma mulher de acordo com o meu coração. A gente quer as promessas de Davi, mas a gente não quer passar no processo que Davi passou. Você está entendendo? Paulo. Tem muito para falar sobre ele. Efésios 3:1 fala, ele começou a escrever: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo. E se você ler a palavra, você vai ver. A vida dele foi marcada por açoites,
naufrágios, perseguições, mas o caráter se tornou um testemunho inabalável da graça de Deus. E ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. Recebeu revelação de Deus. Ponto 3. Encontrando Deus, experimentando milagres na crise. Ninguém quer passar por crises, dores ou dificuldades, mas são as tribulações da vida que nos aproximam de Deus. É na escuridão que a luz da sua presença brilha mais forte. Milagres no impossível. Você já percebeu, quando você lê a palavra, muitos milagres impossíveis aconteceram. Você já percebeu que os grandes milagres aconteceram em situações de total impossibilidade humana? Sim, pois sempre assim. Lembra, por exemplo, o povo de Deus no Egito, eles foram libertos e de repente eles estavam lá entre os egípcios e o Mar Vermelho do outro lado. Eles estavam ali encurralados. E era impossível. E o que aconteceu? O mar se abriu. Jesus curando o paralítico quando a medicina não tinha mais respostas. A ressurreição de Lázaro quando já havia o cheiro da morte. E eu posso te dizer muitos outros testemunhos na palavra de Deus e também na minha própria vida, na vida da minha mãe. Ela estava morrendo e Deus deu novos pulmões a ele e ela foi totalmente curada. Muitos de nós passamos por testes. Infelizmente a gente falha. Entramos em testes, mas falhamos. Por quê? A gente reclama. Onde está o Senhor, Deus? Por que, Senhor? Não pensa e não fale por que, Senhor. Você fale, transforme minha vida. Use essas circunstâncias para transformar minha vida. Se entregue a Ele. Entrega é a coisa mais fácil. Diga, Senhor, eu preciso que o Senhor transforme meu caráter. Quando você falha nos testes, se você está tirando carteira de motorista e se você falha, o que acontece se você falhar? Tem que fazer de novo. Pensa. Você está passando dificuldades. E você me reclama. Por quê, Senhor? E aí você se torna amargo, ressentido. Por que, Senhor? Por que eu fui abandonado? Por que eu estou passando por isso? Me desculpa. Mas você vai passar de novo se você reclama. Mas quando a gente passa, o que acontece? Você tem a carteira de motorista. Você não precisa fazer de novo. Eu já vi muitas pessoas reprovadas indo de novo. Ponto 4.
A atitude do prisioneiro da esperança. Fé ativa e inabalável. Esperança não é otimismo cego. A esperança bíblica não é um otimismo ingênuo que nega a realidade da dor. Tá tudo bem. Não tenho dor. É claro que você está passando por dor. Não tem que negar e falar que não tem. As pessoas, não estou sofrendo. Não. Não é isso que eu estou falando. A gente enfrenta dor, mas com a convicção inabalável que Deus está acima e além disso. Você está lá no meio e você fala: Senhor, você disse, a Fabiana abriu a reunião hoje, o Senhor estará comigo no vale da sombra da morte. Ele não falou que você não vai. Ele vai te levar no meio. Ele estará com você. Mas a gente quer fugir disso. Não, Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu não vou passar problemas. Você é filho de Deus e você vai passar por isso. Você tem que passar por isso. Porque você é filho de Deus. Você não é melhor do que eu. Eu já passou tanto problema. Você também vai. Não, vai ter problema. O propósito revelador das provações, uma das perspectivas mais transformadoras que podemos adotar é entender que as tempestades da vida não são acidentes, mas eventos permitidos por Deus com um propósito específico. É permitido por Deus. Eu não creio. Alguns pastores falam isso, mas não é assim que eu creio. Alguns falam que Deus enfia dor, dificuldades. Eu não creio nisso, que Deus faz isso. Deus nos testa, mas Deus não envia. Lembra da história de Jó? Ele era um homem justo. E aí o que aconteceu? Satanás falou: você é tão abençoado, sua vida é tão boa. E Deus permitiu Satanás tocar a vida dele. Não foi Deus. Não foi Deus. Mas sempre com um propósito específico. A importância estratégica de compreender isso é que ele transforma a dor em um caminho para a revelação. Deus não nos surpreende com as crises. Ele nos guia através dela para nos ensinar algo fundamental. Ele sempre vai te guiar para te ensinar algo. Outro ponto. Deus na tempestade. Muitas vezes a gente pensa que Deus está ausente nas crises. Sempre que onde eu passei por crises, eu era tentado a... cadê você, Deus? Cadê o Senhor? Eu sou seu filho, fala comigo. E Deus me ensinou. Como que eu posso te ensinar quando você está no teste? Eu te ensino antes. Mas quando você está no teste, fica ali. Deus está lá, mas Ele silencia. Porque você está no teste. Então, é quando a gente está ali no meio da tempestade é que Jesus aparece andando no meio das águas. O exemplo bíblico é quando a gente vê eles lá no meio dessa tempestade e Deus apareceu ali. Queridos, os discípulos, eles viram Jesus fazendo milagres maravilhosos. Jesus multiplicou pão e peixe.
E eles viram isso. Mas isso não mudou a vida deles. Eles viram muitos milagres. Eles estavam em milagres. Jesus fez milagres. Mas milagres não mudou a vida deles. Mas um dia, sabe o que Jesus fez para os discípulos dele? Olá, queridos, pega o barco e vão lá do outro lado. Eu vou te encontrar lá. Oh, pessoal, eles olharam para o tempo. Tem certeza, Jesus? Vai lá, eu te encontro lá depois, mais tarde. Eles pegaram, Jesus mandou pegar o barco, vamos obedecer. Pegaram, ela estava cantando ali. Ei, Jesus, Jesus. E aí começou a tempestade. O que está acontecendo? Começou a chover, a tempestade. Que inferno é esse? As circunstâncias mudaram. E quando eles estavam no meio da tempestade, o que aconteceu? Jesus apareceu. E Jesus não protegeu eles da tempestade. Mas ele permitiu. Fala, vai lá pescar. Eu encontro vocês. E isso que aconteceu. O problema então é esse. Eles viram milagres, mas não mostrou quem Jesus era. Mas na tempestade, eles falaram: Tu és o Filho de Deus. Eu sei, ninguém gosta de tempestade e de dificuldade, mas é assim que a gente aprende. Ninguém aprende em festinhas, comendo e bebendo, ou quando o dinheiro tá no seu bolso. A gente não aprende. Mas quando as dificuldades vêm, aí sim. A escolha decisiva, prisioneiro da ansiedade ou da esperança. Então agora é a sua escolha. Você vai ser prisioneiro da esperança ou prisioneiro da ansiedade? Em meio à adversidade, a escolha mais estratégica que podemos fazer é uma escolha consciência. Não se trata de negar a realidade da dor, mas decidir a quem ou a que daremos nossa lealdade. Prisioneiro da ansiedade. Essa é uma cela construída com barras de medo, dúvida, desânimo e opressão. Ela é reforçada diariamente pelas notícias do mundo, pelas guerras externas que nós lutamos, pelos problemas familiares e ministeriais que pesam sobre os nossos ombros. Isso é ser prisioneiro da ansiedade. Ser cativo aqui é deixar as circunstâncias ditar nossa perspectiva e a nossa paz. Agora, prisioneiros da esperança. Você é prisioneiro da esperança ou da ansiedade? O que eu vejo? As pessoas na igreja tão preocupados, ansiosos. A tua ansiedade fala de algo. A sua preocupação fala de algo. Que você não está confiando no Senhor. Mas a gente começa a normalizar isso.
prisioneiro da esperança. Ser um prisioneiro da esperança é uma decisão deliberada de se acorrentar à promessa de Deus. É ser prisioneiro da esperança, dizer: Senhor, eu vou confiar em Ti. Tu és e estás acima de toda circunstância. Não importa o que eu estou passando, eu vou confiar em Ti. É escolher te ligar, te conectar à fé. E a evidência das coisas que se esperam. Significa que mesmo cercado por um muro de dificuldades, nossa lealdade permanece com a verdade de Deus e não com a aparente realidade da nossa situação. Ponto 5. A colheita da transformação. Caráter forjado, propósito revelado. Nós não saímos iguais. Quando a gente passa pela fornalha da crise, como prisioneiros da esperança, a gente não vai sair do mesmo jeito. Quando você é prisioneiro da esperança e você passa por tudo isso, a fornalha, o fogo, você não será mais o mesmo, porque o fogo vai te transformar. Saímos mais fortes, mais resilientes. Quando somos prisioneiros da esperança, a gente sai do outro lado mais parecido com Jesus, mais igual ao nosso Mestre. Quando você é prisioneiro da esperança, você passa pelas circunstâncias e as pessoas vão ver você, vão ver na sua vida os frutos do seu caráter. Eles vão olhar para você e vão ver: ah, você mudou muito. Você é outra pessoa. Quais são os frutos do caráter? Paciência. Você é paciente? Paciência, perseverança, compaixão. Às vezes a gente não tem compaixão, porque a gente não sabe o que é sofrimento. Quando a gente sofre, você aprende a ter compaixão do outro que está sofrendo. Quando você passa por dificuldades, você não teve comida, você começa a ter compaixão daqueles que não têm comida também. Compaixão, perseverança, fé inabalável. Essas são virtudes forjadas no fogo da aflição. Nosso propósito, ele é ampliado. Nossas cicatrizes se tornam como mapas. As nossas cicatrizes se tornam mapas. Nossas dores transformadas nos capacitam a ministrar a outros que estão passando por um caminho semelhante. Suas cicatrizes se tornam um mapa que as pessoas vão andar. Porque você vai ajudá-los a andar pelas circunstâncias. Nossas experiências se tornam um testemunho poderoso. Deus nos usa
Ele vai usar você. Presta atenção, estou terminando. Deus vai usar sua vida, seu sofrimento, todas as circunstâncias da sua vida para abençoar outros. Esse é o propósito. Salvar outros. Trazer o reino de Deus para Monaghan. E mais pessoas serão salvas. Ele vai olhar para você e falar: uau, você mudou tanto. Você é uma nova pessoa. Eles vão ver como Deus te abençoou. Como seu caráter foi transformado. Mudando de foco. O poder de olhar para o alto. Quando a gente está passando por circunstâncias, o que é importante é o ponto onde a gente direciona o nosso foco durante as crises. Por quê? Quando a gente fica olhando para as nuvens, a gente vai afogar. A gente vai passar mais dificuldade, porque a gente está olhando só para os problemas, mas a gente precisa mudar o foco. Se você olhar para as ondas, você será consumido pelo fogo, pelo medo. Mas se você olhar para aquele que anda sobre as águas, você vai encontrar paz e força. Pare de olhar para os seus problemas. Olhe para a palavra do Senhor. Vamos levantar. Talvez vocês não se lembrem, não sei se você já leu, mas quando Deus mandou eles construírem a arca, quando Noé teve que construir a arca, na arca de Noé só tinha uma janela que ficava no topo da arca, não tinha janelinhas no meio da arca. Você sabe por quê? Não era para ficar eles olhando para as ondas, mas olharem para cima. Olhar para Deus, não para as ondas. E essa analogia nos dá uma perspectiva muito linda sobre Deus. Tinha só uma janela no topo. E Davi também falou: eu vou olhar para os montes, da onde o socorro vem. Queridos, eu quero te desafiar. Olhe para o Senhor, pare de olhar para as circunstâncias. No meio dos problemas, você vai poder falar: Senhor, transforma meu caráter, transforma minha vida. Você precisa escolher fé ao invés de medo. Escolha fé. Escolha confiar em Deus mesmo quando a lógica e os sentimentos gritam o contrário. Escolha o louvor sobre lamentação. O que eu disse? Escolha louvor sobre a lamentação. Adorar a Deus em meio às lágrimas, reconhecendo sua soberania. Eu já vi muitos milagres. Quando as coisas não estão bem, vá, se ajoelhe
e adore ao Senhor, e você vai ver os milagres acontecendo. Feche seus olhos. Pai querido, somos tão agradecidos.